essa é uma das dificuldades de muita gente, ter um guarda-roupa cheio e usar normalmente 30 a 40% da capacidade do seu guarda-roupa, porque você não sabe aproveitar suas peças, porque você compra muita coisa por impulso e termina não usando. O trabalho da consultoria começa a guiar muito, ter um conhecimento que a pessoa aprende uma vez e ela continua esse trabalho para o resto da vida. Então é super interessante. E a Raquel começou este trabalho nesta área no Brasil, cá? Comecei no Brasil. Porque no Brasil parece que a nível de imagem e de até cosmética e tudo estão muito mais avançados do que nós aqui. Na verdade é porque como o país é muito grande, existem muitas empresas de cosmético, inclusive de maquiagem. Há pouco tempo teve um boom muito grande, inclusive de maquiadores e blogueiros, youtubers, a lançarem suas próprias marcas de maquiagem, modelos a fazerem marcas de vestuário. Então, de fato, tem uma preocupação muito grande com o consumo, com a imagem, com produtos de cosmético, com a moda de uma forma geral. Mas as portuguesas também, né? Já estão a começar. Já tem muito isso. Nós temos realmente muitas empresas especializadas na área de cosmético, de vestuário. Então, de fato, eu comecei esse trabalho no Brasil e agora eu pretendo continuar daqui. Entretanto, ainda tendo online. Então, esse trabalho online permite com que qualquer pessoa do mundo inteiro possa ter acesso ao serviço. Muitas vezes, principalmente nas cidades do interior, se tem mais difícil de ter um acesso a um consultor, que ficam normalmente mais localizados nos grandes centros, nas cidades maiores, porque tem mais demanda. Claro. Então, as pessoas de outras cidades querem ter acesso, mas como? Porque não tem profissionais. Esse trabalho ajuda muito justamente esse tipo de pessoa a conseguir ter uma maior flexibilidade de ter acesso e fazer no seu tempo. Então, ajuda bastante. Quando uma pessoa entra em contato com a Raquel e diz, olha, ajude-me a mudar a minha imagem, por onde é que você começa? Primeira coisa, isso é uma boa pergunta. Eu preciso entender qual é o principal problema ou demanda, né? Então, eu sempre questiono, o que de fato você está querendo mudar? Né? Você quer fazer uma mudança geral em tudo, você está com dificuldade de combinar as peças no seu guarda-roupa, o seu maior problema é que você quer mudar o rosto, a sobrancelha, cabelo e não sabe por onde ir, você tem dificuldade com cores. Então, a gente precisa entender primeiro qual é o principal problema e a dificuldade daquele cliente, para depois, assim, traçar o melhor serviço que vai realmente atender aquela dificuldade. Existe o caso não só desses pequenos serviços, por exemplo, o que mais sai é coloração pessoal. As pessoas querem entender quais são as melhores cores que funcionam para si no vestuário, maquiagem, acessórios, cabelo, que é aquilo que a gente tinha discutido com a Lúcia. Então, para entender bem qual vai ser o tom certo, a nuance, o corte, ajuda bastante. A parte do guarda-roupa também é algo que demanda muito. Então, varia bastante de pessoa para pessoa. Nós já há bocadinho ali estávamos até a falar da cor do cabelo também e estávamos a falar mesmo do seu tom de cabelo. Tinha mesmo que ser assim, porque pintar um cabelo, por exemplo, num tom de pele desses, de um amarelo ou louro claro, isso ficava uma coisa assim. Ficaria estranho. Era. E muitas vezes as pessoas elas querem essas referências das pessoas que estão na mídia, de atores, de pessoas famosas. Eu queria aquela cor de cabelo, eu queria aquele formato de sobrancelha. E não funciona muito bem assim. Claro. O trabalho tem que ser muito personalizado, individualizado, entendendo as suas características próprias, os seus traços, as suas cores. Então, é muito importante isso. Por exemplo, a mesma coisa que a gente tinha discutido em relação ao contraste. Já que eu tenho esse contraste alto, por exemplo, quando eu coloco um batom muito claro, não dá tanto destaque. Claro. Já se eu coloco um batom vermelho, um batom roxo, um batom escuro, dá um grande destaque. Desde que não seja preto, porque se for preto parece que... Aí pode ser que eu fique parecendo um pouco gótica, né? Um bocado a favor. Então, a gente consegue adequar também para isso. Uma pessoa que tem um contraste mais médio vai ficar melhor com tons de batons. Quem tem um contraste baixo, com tons de batons mais claro, rosé, nude, né? Cor de boca. Então, são todas essas indicações, é um trabalho muito que passa não só por consultoria, mas por orientação, educação, instrução. A pessoa tem um monte de dúvidas e o que ela vai fazer? Perguntar tudo e eu vou responder. Eu tenho dúvida, como é que eu combino tal roupa? O que eu coloco essa estampa? Qual é a cor do batom que fica melhor para mim?
como é que eu pinto o meu cabelo, qual é o corte que vai funcionar melhor, será que eu vou ficar bem de franja? Então, são muitas dúvidas e para cada dúvida nós vamos buscando as informações para responder da melhor forma correta. Portanto, é um trabalho que vai sendo um acompanhamento, não é algo que é feito uma vez e pronto. Normalmente não. O trabalho, às vezes, ele é feito, por exemplo, com 1, 2, 3 sessões, mas dentro dessas sessões existem muitas perguntas, às vezes questionários, às vezes análise, né? E é um trabalho que tem que ser feito muito em contato com o cliente. Diferente do que algumas pessoas imaginam, é como se fosse assim, você me contrata, eu vou explicar o que você tem para fazer e te entrego um dossiê, pronto, se vira. Não pode. Então, eu preciso conversar muito, entender qual é o seu desejo, qual é a sua profissão, o que você imagina, como é que você se vê, o que você mais gosta, que gostaria de valorizar em você, o que você sente mal ou gostaria de disfarçar. Então, todas essas informações é que vão trazer, a partir das técnicas de cores, de formas, de modelagem, de visagismo, de estilo, para traduzir nessa imagem, por exemplo, da história que você acabou de contar, né? Da pessoa que se escondia atrás da sua imagem, mas buscou um auxílio profissional e conseguiu se transformar na sua melhor versão. Imagine como isso vai impactar nos funcionários dessa pessoa, nos seus clientes, como vai impactar no seu relacionamento com o marido, com os filhos, na sua própria autoestima, na autoconfiança. Então, algumas pessoas acreditam que esse trabalho pode ser um pouco mais fútil ou sem necessidade, mas na verdade é muito profundo, porque mexe com a autoestima, com autoconhecimento, né? Realmente mexe muito de dentro para fora e de fora para dentro. E a primeira imagem, o primeiro impacto que a pessoa cria é logo antes de abrir a boca. Portanto, é como uma pessoa vai a uma entrevista de emprego. O que é a primeira impressão que se tem? É logo a apresentação da pessoa. Antes ainda dela se apresentar e dizer quem é e o que é que... Não é? Portanto, Com logo ali a imagem certeza. pode logo pôr a pessoa de parte ou não. Exatamente, isso é muito interessante que você falou sobre, por exemplo, entrevista de trabalho. Tem pessoas que contratam, por exemplo, um personal stylist para fazer um trabalho simplesmente, quero arranjar um emprego, quero participar de algumas entrevistas e gostaria de saber como me vestir melhor, como me portar melhor. A imagem não só trabalha com a linguagem visual, mas ela trabalha com a comunicação, que é verbal e não verbal, a maneira como eu gesticulo, como eu falo, as pausas, a minha entonação, tudo isso, mas também as atitudes. Então, é uma tríade: imagem, comportamento, né, e atitude e comunicação. E esse conjunto é o que representa a identidade, a personalidade. Vou fazer uma entrevista, qual a maneira que eu vou passar mais segurança, que eu vou passar mais credibilidade para aquela função e para aquele cargo? Eu preciso estar adequado para aquela empresa, para aquilo que é preciso ser feito. Então, é bem passando por isso mesmo. Também o trabalho que a pessoa vai executar também é importante a pessoa entender que tem que haver uma imagem específica e adequada. Porque, por exemplo, eu não estou a ver, mesmo que seja o dono ou uma gerente de uma hamburgueria, a estar ali de fatinho e toda pintada, não condiz. Exatamente. Não condiz, não tem nada a ver. Ela pode estar bem arranjada, pode estar bem apresentada, mas não de uma forma executiva. Porque não condiz, não é uma coisa com outra. Assim como também, se for um empregado bancário, claro que exigem uma imagem mais formal, pode estar bem vestida, mas se não for mesmo formal que é necessário, também não condiz. Há aqui um equilíbrio. Eu preciso entender não só a minha personalidade e a minha identidade, mas me adequar também ao ambiente de trabalho e ao cargo e à função que eu trabalho. Ah, mas eu vou me vestir do jeito que eu quiser e cada um que aceite. Não é bem assim que funciona. Claro. Quando nós estamos dentro de uma empresa, seja nossa ou seja de outra pessoa, nós representamos e passamos a ser o cartão de visita daquela empresa. Então, muitas vezes, a pessoa pode perder, sim, uma entrevista de trabalho ou pode ter dificuldade de lidar com o cliente ou lidar com os colegas de trabalho ou passar algum constrangimento em função desses cuidados. Esses cuidados podem estar desde uma psoríase ou caspa no cabelo, ou algum problema de odor, ou a questão de, por exemplo, não cuidar da pele. Então, nós trabalhamos tudo isso também na consultoria, a importância do cuidado, da higiene pessoal. E quando fala de higiene pessoal, é também o cuidado com a pele, a limpeza, passar protetor diário. Então, tem todo um cuidado.
A gente precisa, de fato, entender também o dress code, que você tinha comentado sobre cada cargo, porque nós passamos a representar aquilo dentro da empresa. Sim, a não ser que o trabalho dela seja em frente a um computador fechado num gabinete 24 horas por dia. Exatamente. E claro que Sim. cada função e cada trabalho vai ter um dress code diferente. Se eu trabalho como um publicitário, como um designer, e eu tenho mais flexibilidade de me vestir de uma maneira mais alternativa, ou se eu trabalho num grande banco e eu preciso me vestir com paletó, com gravata. Então, todos esses trabalhos, independente disso, eu preciso estar bem vestido. Estar bem vestido não é vestir paletó e gravata. Claro, exatamente. Exatamente, é isso que as pessoas também Sem precisam dúvida. entender, é estar bem vestido para o seu cargo, para a sua função, para onde você circula, o ambiente que você está. Eu durante muitos anos tive que vestir fato e gravata, por isso é que agora eu fujo, mas pronto. Mas e havia pessoas que perguntavam, porque era precisamente na banca que eu trabalhava, e então e chegou a haver pessoas que perguntavam, mas porquê é que vocês têm que andar de fato e gravata? E ao princípio, como é que eu vou responder a isto? Né? É uma exigência. Mas depois comecei a pensar bem e disse, não, no fundo não é só por ser uma exigência do banco, mas é assim porque pelo menos é uma forma de não chocar ninguém. E Qualquer tipo respeitar a de sua cliente que profissão. apareça, ninguém fica chocado Isso. por ter uma pessoa de fato e gravata. Enquanto se calhar se fosse com outra indumentária, poderia haver um cliente ou outro que achasse que aquilo não era... Não era Então, adequado, pronto. não era Então, ao menos apropriado. assim não choca ninguém, não é? Com certeza. Acho que fica toda a gente à espera de encontrar aquilo. E assim como a gente quando vai a uma cadeia, não vou dizer nomes, mas de hambúrgueres, eu estou à espera de encontrar, não é lá fatos e gravatas, nem vestidos curtos e sainhas, nada disso. É Ou coisas decotes práticas. muito profundos, então eu Pois. preciso ter cuidado. Por exemplo, até se eu trabalho nessa hamburgueria, será que eu estou usando, às vezes, uma máscara, uma luva, uma touca, Touca. para poder demonstrar para aquela pessoa, nossa, que pessoa higiênica, como ela cuida. Então, assim, até mesmo esses pequenos detalhes, que são até os apetrechos que a gente usa, os equipamentos que a gente usa na nossa profissão, para demonstrar determinadas imagens, seja de higiene, de limpeza, de educação, de polidez, de sofisticação, enfim, da imagem que você quer realmente passar. Imagino que é mais mulheres que procuram este serviço, não? Tem todos os tipos de mulheres. Mas homens poucos. Acredito que homens estejam num processo de evolução ainda. Não sair da casca, Muitos existe ainda uma resistência. Ah, não, eu não vou fazer isso. Muitas vezes pelas próprias brincadeiras entre os homens. Ah, eu queria ajeitar minha sobrancelha. Não, mas eu não vou. Mas hoje os homens, eles podem e devem também buscar melhorar a sua imagem. Por que não? Ajudar a ajeitar sempre a barba, estar com a barba parada ou bem feita, independente de quem possui ou de quem não possui a barba, né? Fazer realmente, deixar a parada e procurar um formato de barba ou de cavanhaque que seja mais adequado para o seu formato de rosto, ajustar a sobrancelha, né? Retirar a monocelha, fazer um corte mais interessante. Alguns homens gostam de se depilar, outros não. Então, todos esses trabalhos, independente disso, a gente consegue buscar. Muitas vezes os homens também procuram porque se vestem sempre da mesma forma, uma determinada calça, por exemplo, uma preta, uma caqui, né, e uma Sim. jeans, e usam cores, por exemplo, azul marinho, poucas cores no armário e tem dificuldade de combinar, ou às vezes não sabe qual a meia certa para usar, né, de acordo com o sapato, tem todas essas questões. Pois, ainda sei da época que era meia preta para tudo. E não é verdade, nem meia preta para tudo, nem meia branca para tudo. Não, meia branca, isso é do tempo que meia branca era só para jogar ténis. Mas é verdade, mas ainda 90% da minha gaveta ainda está monocromática. A gente vai resolver isso depois. Muito bem, Raquel, Ana, muito obrigado pela participação. agradeço. E pronto, e que realmente as pessoas que queiram o serviço da Raquel, como é que encontram? Pode encontrar no nosso Instagram, que é o @empodere a sua imagem, né, no próprio Instagram. E o site é o www.power-image.com. Então, consegue encontrar não só os serviços, mas também muito conteúdo, né? Eu tenho postado muitas dicas, então, independente disso, você vai conseguir encontrar muitas informações para ajudar ainda mais a trabalhar a sua autoestima, a autoconfiança, a tirar dúvidas.